encontro 23, né, a gente vem, assim, de alguns filmes, né, já desde do... Eu acho que desde que a gente começou a tratar até da questão do envelhecimento, né, a gente foi indo, né, para a diversidade no Benjamin Button, né, e foi construindo aos poucos, né, uma visão, da questão da diversidade na nossa estrutura social. E, aos poucos, o que a gente foi percebendo ao longo dessa construção é que existe algo estrutural que faz com que a gente haja de uma determinada forma ou de outra, que faz com que algumas pessoas em nível social, alguns grupos, algumas comunidades sejam excluídas e que outras, então, se favorecem dessa exclusão, né? Bom, eu acho que é um campo difícil de tocar, né? Complexo, e a gente viu, então, a questão da diversidade dentro do envelhecimento, a diversidade dentro da questão da identidade sexual, do racismo, né? Bom, e daí eu queria, a minha proposta desse filme foi justamente a gente ver um pouquinho a origem, né? Tocar um pouquinho na origem histórica dessas formas de estruturação da sociedade. Então, a gente volta na história e a história sempre tem uma história antes, né? Então, mas eu acho que a gente vai tratar hoje de um ponto crucial na história, né? Então, que é esse filme, né? Que é Alexandria, que na realidade é um filme espanhol que se chama Ágora, né? E que em português o português do Brasil foi chamado de Alexandria, né? Então, é um filme de 2009, do Alejandro Amenábar, não sei se é assim que se pronuncia, mas é um filme é um filme histórico, né, e que vai tratar, né, como ponto central da Hipátia, né, que é uma filósofa matemática, né, então, astrônoma, e por ser uma mulher, né, então chama muito atenção nessa época, no final da Idade Clássica, né, início aí, a gente tem início da Idade Média. Então, justamente, eu acho que essa história, ela trata, né, da passagem, né, da Idade Antiga, do mundo clássico, para o mundo medieval, né, e a forma como esse mundo medieval vai impactar no mundo clássico. E então, através dessa personagem, uma mulher, né, uma mulher que ela realmente existiu, essa história é verdadeira, né? É claro que no filme ela vai tomar alguns aspectos, algumas permissões poéticas, né, para fazer um filme que também possa encantar ao público, né, e contar uma história não é uma coisa fácil, mas eu acho que o filme, de certa forma, ele traz coisas importantes, não só da relação para a gente conhecer a Hipátia, né, mas também para que a gente possa conhecer o contexto histórico e também o contexto da mulher, né, do feminino nessa época. E daí, quando eu digo que a gente... eu acho que essa época, ela que é mais ou menos 390 depois de Cristo, né? Então, a gente tem aí o Império Romano em decadência, né? E a religião católica, né? E os cristãos, dentro de várias formas do cristianismo, não só o catolicismo romano, né? Mas várias expressões do cristianismo impondo uma visão de mundo e que vai depois dar como resultado, né, a sociedade medieval, que foi de uma forma, que aconteceu de uma forma diferente na Europa, né, e no Oriente. Digamos que a Europa cai profundamente numa época
onde todo o conhecimento clássico foi muito afastado, né? E dentro do Oriente isso ainda sobreviveu um pouco, né? De certa forma, mas já modificado e aos poucos também, né? Digamos que caindo sobre a figura feminina, né? Uma série de imposições que já existiam, mas que não eram tão radicalizadas. Então, a Hipátia, através dessa história, a gente vê um momento de ruptura e fica muito claro que tipo de ruptura foi, né, nessa época, que é uma época bastante difícil, mas eu também quero trazer para vocês a reflexão de que essa época, que é a queda do Império Romano, e a passagem das religiões politeístas para a religião católica, né? O quanto ela, de certa forma, ela é similar à época que a gente está vivendo. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho isso, porque a transição, né? Uma época de transição, uma época onde o modelo de organização social já não funciona mais, mas existe um outro modelo que é emergente, mas é um modelo, nem sempre o que é emergente é tão nobre e tão bonito quanto o anterior, né? Então, eu acho que leva a gente a pensar muitas coisas do que a gente está vivendo agora. Então, o que é importante a gente perceber da história da Hipátia em si, né, é que, como eu disse, a Hipátia era uma matemática, astrônoma, filósofa, né? Então, é entender que a filosofia, no mundo clássico, ela não está separada da investigação dos fenômenos da natureza, né? Então, está muito ligada à astronomia. Então, quem tratava, por exemplo, da investigação do universo, dos eclipses, de como os planetas se organizavam, de o que era a Terra, se a Terra estava no centro, se o Sol estava no centro, como se organizava o espaço, como era a natureza. Então, que são coisas características da ciência, né? No mundo clássico, isso está muito fundido. Né? É claro que essa fusão ela sempre vai existir, né? Mas no nosso mundo, atualmente, né, a construção da ciência a partir do Renascimento, né, e toda a construção filosófica que vem a partir daí, ela não está tão ligada, né, ao científico, existe como uma separação. Essa separação se constrói num nível a ponto da própria ciência, às vezes, se esquecer de fazer uma reflexão filosófica a respeito da sua prática, né? Que é muito importante. Mas, na realidade, o que acontece é que a filosofia também ela está sempre permeando a nossa vida de diversas formas, porque ela nos ensina, ela nos convida a refletir a respeito de como a gente vê o mundo, de como a gente atua no mundo. Né? Então, no mundo clássico, isso era muito mais coeso, né? Tinha essa característica. Então, a nossa personagem, ela vai fazer muitas reflexões a respeito do funcionamento do sistema solar, né? Ela vai fazer reflexões a respeito dos fenômenos da natureza, principalmente em relação aos astros, né, ao cosmos, e ela vai buscar cálculos para fazer essa investigação. Mas, ao mesmo tempo, toda essa investigação, ela se dá de uma forma bastante empírica, baseada muito em princípios filosóficos, né? Ou seja, em estimular a capacidade de pensar, de refletir, de fazer relações. É diferente da nossa ciência hoje, onde a gente faz experimentação, né? Inclusive tem uma parte do filme, né, onde ela faz uma experiência, né? E eu ouvi alguns historiadores, eu não sou historiadora, então, né, não tenho essas informações super
detalhadas, né? Mas eu vi um historiador falando, né, de que, na realidade, essa parte do filme é um pouco uma permissão poética, né? Porque, na realidade, não, os filósofos e matemáticos da época, os astrônomos, faziam relações mais através de uma relação que se estabelecia entre a sua reflexão do que exatamente fazendo experimentos, né, como o que mostra no filme, né? Então, teoricamente, aquele experimento que mostra no filme não seria que ela tenha feito realmente esse tipo de experimento. Então, é interessante também a gente ver, né, que a gente não tem textos dela, né, não ficaram, assim, escritos dela, mas a história da Hipátia ficou muito marcada por tudo que aconteceu, o que ela significou, né? E também porque se diz que ela, assim, o que ela tinha uma didática muito importante, né? Que a forma de ela ensinar era algo muito impactante. Era uma pessoa que tinha uma forma de se relacionar com os alunos, uma forma de ensinar bastante marcante. Então, só que a gente sabe muito pouco a respeito da Hipátia, né? Porque, na realidade, o que a gente vai perceber, hoje em dia, a gente vê a história se interessando novamente pelas personagens femininas, né? E começando a dar um certo protagonismo a essas mulheres, né? Então, o cinema, a literatura tem trabalhado muito com o resgate do feminino na história, mas o que a gente vê é que a história é contada a partir, né, a história, como a gente vê na maior parte do tempo, é contada a partir de seus personagens masculinos, né, e é como se as mulheres não tivessem existido, não tivessem feito coisas importantes ao longo da evolução da humanidade, né, e somente os homens, né, tenham sido protagonistas da construção histórica, e isso não é verdade, né? Então, a Hipátia é uma das tantas mulheres que foram canceladas da narrativa histórica, né? E é super importante a gente poder resgatar, né, essas mulheres para ter um outro entendimento a respeito da nossa história, né? Bom, trazer a humanidade, o princípio feminino, o protagonismo feminino e a importância da mulher na construção da sociedade, da, da história humana. Então, a opressão do protagonismo feminino, né, no filme mostra assim um momento onde isso entra numa crise derradeira, né? Então, mas nós vamos ver que historicamente, né, antes, como eu disse assim, antes de chegar na época da Hipátia, já existiu toda uma construção, né, da opressão do protagonismo feminino. Então, se a gente vai ver, por exemplo, a história de Maria Madalena, né, que é uma história muito icônica, aliás, a Geno tinha escrito que hoje é dia de Maria Madalena. Então, é uma história que, aliás, tem um filme super bonito sobre Maria Madalena também, né? Não a série da Netflix eu não acho muito boa, mas tem um filme da Maria Madalena que é maravilhoso, né? A gente não vai ver essa temporada, mas eu acho muito interessante a gente poder resgatar esse filme, porque é uma história bem interessante ligada à figura de Jesus, né? Mas, digamos, se a gente pegar mesmo na época de Jesus, a questão, por exemplo, da Maria Madalena, né, se a gente vai ver ela como uma mulher importante dentro da vida de Jesus e o próprio procedimento de Jesus em relação às mulheres, a gente se dá conta do quanto era uma época onde a atitude de Jesus era uma atitude muito revolucionária, porque as mulheres eram muito desprestigiadas já dentro do judaísmo na época de Jesus, né? Então, a sociedade era construída como, bom,
se esperava, né, se dava valor aos homens. As mulheres, elas tinham que estar ligadas a um homem para ter valor. Mulheres que não tinham a presença masculina ao seu lado, ou seja, não eram casadas, ou não tinham um homem que, né, no caso de serem filhas, um pai ou um irmão que tomasse conta delas, ficavam marginalizadas poderiam ficar na miséria, né? Porque a mulher não poderia, digamos, ter uma qualquer tipo de relação financeira, de construção, de, de profissão, se não tivesse ligada absolutamente a um homem. E a questão do feminino ficar muito relativo a um ambiente doméstico, né? Então, as mulheres, quando elas não estavam no ambiente doméstico, eram mal vistas, né? É como se já desde o mundo antigo existisse uma opção, ou fica dentro do ambiente doméstico, ou fica na prostituição. Então, a gente vai ver isso dentro do judaísmo, a gente vai ver isso também na Grécia Antiga, né? Com raras exceções, e as exceções são bastante antigas, né? Como era o caso da ilha de Creta, né? No início, no período minoico, então a gente ainda vai ver uma sociedade mais participativa, mas a gente pode ver que desde o início da civilização, o papel da mulher vai decaindo e vai se traduzindo em muito preconceito pelo feminino. Então, como a Hipátia chega, né, em Alexandria, né, a ser uma professora, uma filósofa, é algo muito surpreendente, né, porque não era o mais comum dentro da sociedade daquela época, né? E daí, as atitudes dela, né, como não querer se casar, não querer se submeter, também eram as atitudes que eram, de certa forma, chocantes, mesmo para aquela época, né? E mesmo dentro do contexto cultural onde ela vivia, que tinha uma certa permissão, tanto que ela ocupava uma posição importante. E daí, então, o que pega essa história é justamente a entrada do cristianismo, né, em Alexandria, que o cristianismo que vai se estabelecer em Alexandria é um pouquinho diferente do catolicismo romano, né, e também de outras versões, como o o catolicismo que se desenvolveu, o catolicismo não, o cristianismo que se desenvolveu em Constantinopla. É uma versão um pouco diferente, né? Então, a gente sabe que depois, quando Cristo morreu, né? Então, logo depois se formaram algumas versões, várias versões da palavra dele, né? Só que com o Império Romano se apropriando da religião, né? Praticamente se apropriando dessa religião, então, que tem uma série de fatores que vão levar que isso aconteça. Se vocês quiserem conhecer melhor essa história, eu conto no livro, né, A Cura Ancestral, está bem relatado ali. Mas, então, o que acontece, né? Nesse período, quando o Império Romano vai se, digamos, conduzir os rumos da Igreja Católica, né? A Igreja se transforma na Igreja Apostólica Romana, né? E depois no mundo romano oriental, né? No Império Oriental Romano, né? Ela vai adquirindo outras formas de expressão desse cristianismo, mas sempre muito dogmático, muito restritivo, muito ligado ao poder de Roma e à manipulação desse poder.
Então, o que que acontece? Nesse período, né, a partir desse momento, e eu acho que se retrata isso muito bem no filme, né, existe uma radicalização da forma de ver o cristianismo, onde todas as versões desse cristianismo que não são aquelas oficiais, né, elas começam a ser perseguidas. Existe uma apropriação do poder, né, a partir dessa visão cristã. Então, e se a gente pensar assim, no início do cristianismo, né, os primeiros, o que a gente chama de cristianismo primitivo, né, as mulheres tinham um papel muito importante dentro do cristianismo primitivo. Elas tinham tanto valor quanto os homens e elas eram muito agregadoras, né? Então, elas traziam uma coisa de agregação, traziam uma coisa, elas tinham uma importância como pastoras, né? Como pessoas que tinham, depois do catolicismo, isso vai ser um homem, né? Um homem, depois vai ter toda a questão do celibato também, que é mais tardia, né? Então, vai se entrar na figura do homem. Mas até chegar essa coisa de centrar na figura de um padre, né? E as mulheres religiosas ficarem fechadas em conventos, existe um processo de manipulação do feminino dentro da própria igreja que é algo terrível, né? Terrível, a ponto de chegar a esse extremo, as mulheres fechadas dentro de conventos, né? E os homens, então, cuidando da igreja ligada à política, ligada ao poder, né? Então, esse é um processo que aconteceu dentro do cristianismo. O que acontecia lá em Alexandria, né? Então, tem uma, uma corrente desse cristianismo que vai estar muito relativa ao Egito, né? Onde se construiu muitos mosteiros no Egito. Então, alguns mosteiros, eles, digamos, eles tinham, inclusive, escritos muito antigos que foram muito valiosos, foram preservados, né, e sobreviveram à caça, né, daqueles evangelhos que não eram aceitos, né, pela Igreja Católica, que foram perseguidos, queimados, etc. Mas como aconteceu essa coisa desses mosteiros, monastérios, né, do Egito? Então, o que aconteceu foi que houve um santo, uma pessoa que depois virou um santo, né, que é Santo Antão, né? E o Santo Antão, ele foi uma base muito importante dentro do cristianismo que se praticava no Egito, né? Porque ele é aquele cristianismo que fala da negação absoluta do corpo, né? Então, de que se Jesus sofreu, teve seu corpo mutilado, né? Ele sofreu, então que cada cristão deve sofrer também. Então, digamos que o cristianismo que vem dessa corrente, né? Ele é um cristianismo que vai seduzir, de certa forma, né? Muito a população que é mais empobrecida, né? E a gente vê essa questão no filme, né? A gente vê que existia muitos escravos de uma população que era oprimida ali, né? Então, esse cristianismo que pregava, né, uma coisa de uma vida de sofrimento, de uma vida de negação de qualquer outra coisa que não fosse a suposta palavra de Jesus, né? Coloco aqui suposta, porque são escritos manipulados, né, que a gente vai ter dentro dos textos que foram passados adiante pela igreja, né? Então, tudo que saísse dessa suposta verdade não poderia ser aceito. Então, aqui colocar um pouquinho onde é que fica Alexandria, né?
só para vocês terem uma ideia de onde é que fica a cidade. É interessante porque no filme, né, ela vem justamente, faz essa relação com a questão da astronomia, quando começa lá um sobrevoo sobre o planeta até chegar em Alexandria, né? E eu acho que falava um pouco dessa biblioteca maravilhosa que existia em Alexandria, que é uma biblioteca que muito antiga, muito antes dessa época, né? Aqui a gente vê a destruição da biblioteca, mas ela é uma biblioteca que vem lá desde a época dos faraós, né? Desde antes de que Alexandria se chamasse Alexandria, né? Então, a Alexandria é chamada com esse nome em homenagem, auto-homenagem, né, de Alexandre Magno, que fundou nos territórios que ele conquistou várias Alexandrias, né? E essa, até pela questão da biblioteca, era uma biblioteca, uma cidade que se tornou muito visível, né? Ela se tornou muito importante. Por que a construção da biblioteca, o que importava no mundo antigo a construção da biblioteca, né? Então, importante saber que era uma biblioteca de papiros, né? Assim, inigualável, né? Ela já tinha sido atacada outras vezes, né? Tinha sofrido outros incêndios, mas não um derradeiro como esse, né? Porque tinha um propósito, foi talvez os outros ataques, inclusive, que tiveram por engano, né? Por exemplo, quando teve uma invasão de Alexandria por Júlio César, que provocou um incêndio no porto e acabou queimando a biblioteca, mas nunca tinha sido alvo, né, em primeiro plano da destruição, como foi no caso que relata o filme. Então, por que esse filme relata isso, né? Porque a gente vai ver que, com a entrada do catolicismo, é como que o conhecimento passa a ser um problema. Então, tudo que se afasta daquele dogma tem que ser destruído. Então, a gente vê aqui que tem uma questão de cercear a amplitude de visão no mundo, né? Para poder conduzir as pessoas para um determinado ponto, né? Para uma determinada versão de como ver o mundo. Isso ajuda muito a manipular as pessoas, né? O que acontece? É claro que, como existia uma desigualdade social muito forte, né, uma elite pensante, uma elite culta, e uma quantidade imensa de escravos, essa população escravizada, né, ela acaba sendo facilmente manipulada, né, por essas estruturas dogmáticas, porque elas dão segurança, elas dão certezas, elas dão uma fantasia de empoderamento. Então, todo fundamentalismo, né, vai se basear nisso. E aqui a gente vê, porque muitas vezes, hoje em dia, a gente vai falar dos fundamentalistas como qualquer coisa que está longe da gente, né? E também a gente perceber que tudo que é dogmático, né, tudo que se impõe, tudo que nega outras visões do mundo, se baseia num fundamentalismo, né? E é interessante esse personagem que era um escravo dela, né? E ele ficava encantado com as aulas, né? Mas ele não foi negado para ele, né? Poder ser um aluno porque ele era um escravo. Então, mas ele tinha a consciência do que estava se perdendo ali, né? Então, eu acho que, claro, não sei se esse rapaz existiu de fato ou não, né? Ou foi uma forma de contar a história, mas ele viveu a contradição entre o valor, né, daquela cultura antiga que estava morrendo ali, né? E o que estava acontecendo, né? A brutalidade do que estava acontecendo. Então, e aí a gente vê que existe uma polarização, né? Quem é que tem a razão?
tentando impor uma razão, se impor sobre a outra, né? E vai criando como uma guerra de facções, né? Uma guerra de quem tem a razão e tenta impor a razão sobre o outro, e se tu não entra naquela razão, então tu morre, né? Então, digamos que isso pertence só à antiguidade, né? Então, aqui também um tema que parece que é só lá de antigo, né? Que é a ciência versus o obscurantismo. Então, todas as relações de poder que se baseiam na ignorância e na manipulação, elas têm que negar a ciência. E daí, então, o que acontece, né? Que eu já tinha colocado, a própria desigualdade social, ela faz crescer a intolerância. Então, quanto mais desigualdade social, mais polarizado e maior a intolerância. Então, o meu grupo está sempre contra todos os outros, o grupo do outro está contra o meu, e aí a gente perde a humanidade, né? Quando a gente se torna intolerante, a gente perde a humanidade, porque daí sempre o outro não é humano. O outro pode passar qualquer coisa com o outro porque ele não pertence ao meu grupo. Então, o filme ele vai relatar, né, o colapso da condição feminina, né? Então, a gente já vem historicamente desde o início do patriarcado afastando os direitos da mulher, deixando a mulher dentro da dimensão privada, tolhendo os direitos do feminino, mas quando entra o catolicismo de uma forma radical, né, a gente vai ver, então, realmente um, um cortar, né, profundo dentro da condição da mulher, né, e da condição do feminino dentro da sociedade. Então, a gente vai passar séculos, né, de perseguição do feminino, que claro que vai exacerbar isso de uma forma terrível durante a Inquisição, né? Mas é interessante a gente perceber que o núcleo da Inquisição, o que se manifestou na Inquisição, já existia há muitos séculos, né? Desde antes de Cristo, a gente vai ver a semente da Inquisição dentro das várias sociedades, dentro da perseguição do feminino. E daí, junto a isso, né, o colapso da cultura antiga, então, a introdução na Idade Média. Então, é interessante a gente perceber que nem sempre, num período de mudanças sociais profundas, né, que certamente eram necessárias, né, com a decadência do mundo antigo, era necessário emergir uma nova sociedade, mas o quanto esse ponto de fragilidade, que essa imersão, né, de algo novo, pode nos trazer algo terrível também, né? Então, quando se bifurca os caminhos, a gente tem que saber que caminho tomar, né? E daí a pergunta que eu digo, né, é se o que eu faço a vocês vocês acham que existe alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje?